Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa escola de cura. Hoje, mais um dia, mais um passinho, e nós estamos aqui já meia hora antes, a gente já estava aquecendo, falando da aula anterior. Aula anterior nós falamos das vacinas, como evitar que o inimigo fique perto de você, como evitar que o inimigo participe da sua casa, da sua vida, de tudo. O inimigo, ele não gosta de ficar perto de uma pessoa que procura Deus. Então, se você procura Deus, esse é o maior exercício que tem. O inimigo abomina os humildes, abomina Nossa Senhora. Então, hoje nós vamos dar mais um passo. Hoje nós vamos começar a falar da tentação. Então, o que que é a tentação? De onde que vem isso? Onde que nasceu? Como que é? Como que faz? Como que o inimigo tenta a minha mente? Até onde ele pode ir? Como é que ele não pode ir? E você hoje vai aprofundar um pouquinho sobre a tentação e eu quero te convidar a dar esse passo com Deus, não é? De vencer na sua vida as tentações, de vencer na minha vida as tentações, de vencer as pequenas tentações, para que a gente possa ser mais ainda de Deus, para que a gente possa levar outras pessoas para Deus, para que a gente possa se fortalecer espiritualmente, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Você que está vindo a primeira vez, você que já está aqui na Escola de Cura, estamos no segundo módulo. Logo, logo nós vamos ter essas aulas, esse curso à disposição numa plataforma para que você possa assistir e reproduzir com outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Tentação. A tentação. Bem-aventurado o homem que sofre com paciência a tentação, porque depois que tiver sido provado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha que coisa forte isso, está em Tiago, na carta a São Tiago 1:12. Tá bom? Se você quiser anotar aí para você poder ver depois, Tiago 1:12. Porque depois que tiver sido provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, olha que coisa maravilhosa. A tentação, ao invés de ser uma coisa ruim que pode te levar para baixo, você pode usar isso para se santificar. É isso que a palavra está dando aqui. Por quê? Porque depois você vai receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, olha, desde que você nasce até quando você morrer, você será tentado. Não tem jeito. Se até Jesus foi tentado, imagina nós também vamos ser tentados. A ação mais comum e constante do demônio em relação ao homem é a tentação. Lembra que tem infestação, tem possessão, tem um monte de coisa. A mais comum é a tentação. Então o inimigo vai tentar todo mundo, tá bom? Por esse aspecto comum e também por ser a mais frequente, pode-se chamá-la de ação ordinária do demônio. Todos os dias o demônio vai te tentar. Até o fim da vida, até as últimas consequências, porque ele quer te tirar do caminho de Deus. Então, o inimigo vai te tentar sempre, tá bom? Natureza da tentação. Então, é legal a gente entender como que funciona isso em nós. Natureza da tentação. Em seu sentido etimológico, tentar alguém significa pô-lo à prova, para que se conheçam suas disposições ou qualidades. Então, o que, que o inimigo faz? Ele coloca você à prova, ele tenta você para saber quais são as suas virtudes, se você consegue resistir, se você é forte na fé, se você está preparado na vida de oração para aguentar aquela tentação. E qual que é a virtude maravilhosa? Quando diante de uma tentação você resiste, você reza, você chega diante de uma tentação que pode te derrubar para você cometer o pecado mais grave que tem e você fala: "Não, mas hoje eu escolho Deus. Nossa Senhora, dá força para mim.
Hoje eu vou vencer essa tentação, não vou cair nela. Hoje eu vou, ao invés disso, eu vou rezar o terço. E você vence aquela tentação. Essa é uma grande virtude que Deus te dá. Tentação probatória e tentação enganadora ou sedutora, tá? Então tem os termos, ó. Existe a tentação probatória, tentação enganadora ou tentação sedutora. Santo Agostinho estabeleceu uma distinção que se tornou clássica entre a tentação probatória e a tentação enganadora ou sedutora. A tentação probatória não visa levar ao pecado, e sim tornar patente a virtude de alguém ou fortalecê-la por meio da aprovação. Meu Deus, agora já dá cãibra no nosso cérebro, né? Então, olha, existe uma tentação que é um treino, essa é a probatória, para que você se fortaleça na fé. Nesse sentido, ela é boa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa impaciente, Deus vai te mandar pessoas para tirar a sua paciência, para que você se torne mais paciente. Entende isso? Tá? Então, é uma aprovação, tá? Mas é uma tentação, porque você pode perder a paciência e quebrar a pessoa que está na tua frente. Mas se você vence isso através da virtude, você se torna, você sobe mais um degrauzinho aí na sua fé, tá bom? Nesse sentido, é que se pode falar de tentação de Deus, como, por exemplo, as provações que o Criador, servindo-se do demônio, enviou a Jó para provar sua fidelidade. Tá no livro de Jó, capítulo 14, 1 e seguintes. Aí vale a pena ler a história de Jó inteira, tá bom? O que aconteceu? O inimigo achava que Jó era muito fiel a Deus e foi diante de Deus e falou: Senhor, olha o teu filho Jó, né? E Deus falou assim: é o meu filho fiel. Ele falou: não, ele só é fiel porque ele tem tudo. Quero ver se tirar tudo, se ele vai conseguir, vai continuar te servindo. E Deus permitiu ao demônio provar, né, Jó, para Jó mostrar que realmente ele estava firme na rocha. E Jó perdeu tudo, filho, família, doença, tudo, um monte de coisa, mas ele não negou a Deus. Então aquilo só fortaleceu as virtudes de Jó. Pode-se falar também de tentar a Deus quando se pretende pôr Deus à prova, exigindo dele um milagre ou uma ação extraordinária com o fim de satisfazer nossa curiosidade, nossos caprichos ou livrar-nos das consequências das nossas irreflexões ou imprudências. Tentar a Deus. Então, nós podemos tentar a Deus? Sim. Escreve Dom Duarte Leopoldo e Silva. É expor-se ao perigo, a grandes tentações, sem necessidade e depois pedir um milagre para não sucumbir. Deus protege no perigo, mas nem por isso devemos expor-nos temerariamente, porque diz o Espírito Santo: quem ama o perigo, nele perecerá. Aqui significa o quê? Vou dar um exemplo bem simples. Às vezes tem um horário perigoso, uma rua perigosa, e aí todo mundo fala: olha, é melhor não passar por ali, melhor não passar por ali, pega um ônibus, pega um carro, não é? E você, teimoso, teimosa, fala: não, mas Deus está comigo, Nossa Senhora está comigo, eu vou lá sim, né? Você está tentando a Deus, você está sendo imprudente, tá bom? Então não é bom fazer esse tipo de coisa, colocar Deus à prova, entendeu? Né? Vou tomar veneno porque Deus falou que se eu tomasse veneno, ele ia me proteger. Deus falou mesmo, mas ele falou para você ser prudente também, né? Então é melhor não tomar o veneno, não. E tem a tentação enganadora ou sedutora, que visa levar o homem à ruína espiritual.
ela propõe-lhe um mal sobre a aparência de um bem, procurando arrastá-lo ao desejo desse mal, isto é, ao pecado. Então vou voltar aqui, ó. A tentação que vem para acabar com a nossa fé espiritual, para nos derrubar, para nos desmoralizar, essa é a tentação enganadora e sedutora do demônio. Pode então ser definida como uma incitação ao pecado, que é quando o demônio te tenta para te levar ao pecado. E ele vai fazer isso todos os dias, 24 horas do dia, tá bom? Consiste em um estímulo, uma solicitação da vontade para o mal. Quando procede de nós mesmos, tentação interna. Então, significa que você pode se tentar, você pode se colocar em situações de tentação, não é? Nem tudo é o inimigo. Às vezes é você mesmo que se coloca numa situação perigosa de tentação, não é? Então você precisa se policiar. Se você sabe que se você, por exemplo, uma pessoa que tem tendência ao alcoolismo, não é? Que se beber um golinho já quer beber a garrafa inteira. E aí vai lá no bar com os amigos, você está se colocando em tentação. A chance de você cair no pecado é enorme. E não tem nada a ver com o demônio. Você já sabe que se você for no bar, você vai beber. Então é melhor não ir, né? Essa é a tentação interna. Quando eu sabendo que naquele lugar, se eu for, ou mexer naquilo, ou ver aquilo, vai me fazer pecar. Poxa, aí é você que está se permitindo. É você que está sendo fraco, né? Pode ser indicada mais bem como inclinação, arrebatamento, estímulo, se provém de outros, inclusive do demônio, podemos referir-nos a ela como convite, solicitação, incitação. Então é verdade que tem uma tentação que vem do demônio? É verdade, sim. Ele vai colocar pessoas para te chamar para ir para o bar, é um exemplo, né? Vai mexer com a tua língua, você fala assim, olha, nunca mais eu vou falar mal de ninguém. E aí vem uma pessoa, chega perto de você e começa a falar mal de alguém, e sem perceber você começa a falar. Então, o demônio vai fazer, você vai tentar você? Vai sim, é real também, tá bom? Causas naturais da tentação: o mundo e a carne. Então, essas são causas naturais. Quer dizer, só de estar no mundo nós vamos ser tentados o tempo inteiro. É sempre alguém tentando tirar a gente do sério. É sempre alguém fazendo você ver alguma coisa. É sempre alguém. Mas nós temos que escolher. E quando que eu sou forte para escolher? Quando eu estou perto de Deus. Quando eu tenho uma vida de oração. Quando eu rezo o terço. Que era o que a gente estava falando semana passada dos remédios, das vacinas, tá bom? Nem todas as tentações que o homem padece provêm do demônio. Também o mundo e a carne têm nelas uma grande parte. Nem todos os pecados são cometidos por instigação do demônio, mas alguns são cometidos pela livre vontade e corrupção da carne. Então não adianta você ficar colocando culpa em tudo no demônio, não. Tem coisa que é você mesmo. É você e eu que tenho que me converter, que tenho que começar a fazer escolhas profundas de Deus. Então, nós estamos aqui falando de algo sério, porque nós queremos ser ministros de Deus, queremos ser evangelizadores, queremos ser soldados de Deus. E como é que você vai fazer se você cede ao pecado em pequenas coisas? Por outro lado, também você vai ver que quando você começa a vencer as pequenas coisas, logo você vai ter forças e virtude para você vencer as grandes coisas também. Então, o importante é começa a identificar, olha, quando eu vejo aquele programa, logo eu peco.
então aquele programa você não pode ver mais. Quando eu falo com aquela pessoa, logo eu peco. Então não fale mais, corta. Quando eu vou em tal lugar, quando você já sabe, identifique isso e arranque da sua vida. Então, ó, nem todos os pecados são cometidos por instigação do demônio, mas alguns são cometidos pela livre vontade e corrupção da carne. Quem que ensina isso? Santo Tomás de Aquino, tá bom? Então, quer aprofundar isso? Pega os livros de Santo Tomás de Aquino e vai aprofundar isso. Vai estudar, tá bom? Vai se preparar. A raiz mesma da tentação está na própria natureza humana. Então, nós nascemos, né? Eu não vou falar disso aqui hoje, mas nós nascemos com a tendência a fazer coisas erradas. Para nós é muito mais fácil fazer coisa errada do que fazer a coisa certa. A nossa tendência é essa, não é? Pode ver, para você fazer uma coisa certa é um esforço danado. Para você fazer coisa errada, é ladeira abaixo, não precisa se esforçar em nada. A gente tende ao mal. Esse é o pecado original. Nós nascemos com a mancha, nós nascemos, a gente tende a ir para o mal, tá bom? A raiz mesma da tentação está na própria natureza humana, livre, porém demasiado frágil, sobretudo depois que decaiu da sua integridade em consequência do pecado original. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. O que nós fazemos é que a gente fica julgando o outro. Então, o outro, às vezes, é murmuração. Aí você que não murmura, fala: Olha, Senhor, põe a mão no peito. Graças a Deus que eu não murmuro como esse. Mas é claro, o seu pecado é outro. Entendeu? Seu pecado é outro. Você faz outro. O seu, de repente, é o da gula. Aí o outro que murmura fala: Senhor, graças a Deus, porque eu não como esse daí, como essa daí, né? E você fica olhando o pecado do outro que para você é fácil vencer e acha que o outro tá, mas cada um tem o seu, tá bom? Isso se chama concupiscência, que o atrai e o alicia. Escreve o apóstolo São Tiago, carta de Tiago 1,14, que repete a mesma ideia pouco à frente. De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vêm elas das suas concupiscências, que combatem em vossos membros? Não é? Então a gente está vendo aí o mundo, cada político com as suas vontades próprias, cada um tem os seus interesses, seus pecados lá, e é por isso que não abre mão de nada para pensar no outro, entendeu? São Paulo descreve, em termos dramáticos, essa terrível realidade. Sinto imperar em mim uma lei, querendo fazer o bem, eis que o mal se apresenta a mim. Segundo o homem interior, acho satisfação na lei de Deus, mas em meus membros experimento outra lei. É aquela frase de São Paulo, né? Faço o mal que não quero e não consigo fazer o bem que eu quero. Essa é a concupiscência da carne, né? A gente acaba tendendo para o mal, que se opõe à lei do meu espírito e me encadeia à lei do pecado que reina em meus membros. Se você quiser ler na Bíblia depois, está em Romanos 7, 21 a 24. Essa passagem de São Paulo. Gente, São Paulo viveu 2025 anos atrás. E já era falado desse assunto aqui, ó. Entendeu? Então nós vamos até o fim da vida. Aí só é santo depois de morto, tá? Ninguém é santo enquanto tá vivo, tá? Enquanto tá vivo é pecador, peca, é luta, é batalha, é aí, tá bom? Essa é a lei da carne. Também o mundo procura arrastar-nos ao pecado, pois está sob o jugo do maligno. Isso está em 1 João 5,19. E a amizade desse mundo é inimiga de Deus. Tiago 4:4. Se rompermos com o mundo e ele nos perseguirá, adverte o Salvador, pois não somos do mundo. Então, para você
vencer a carne, vencer a sua tentação, você tem que romper com o mundo. Você tem que romper com o pecado. E não é fácil fazer isso. É só estando perto de Deus. Então, essas vacinas que nós ensinamos semana passada, que nós meditamos semana passada, e primeiro eu, primeiro o meu ouvido, essas vacinas são para que a gente consiga ter virtude para vencer os nossos pecados. Por isso, Jesus expressamente que não rezava, que não rezava pelo mundo. Um homem pode ser tentador de outro homem, segundo o espírito do mundo. Foi o que fez São Pedro, procurando desviar o Senhor do caminho da cruz. Então, Pedro tenta tirar Jesus do caminho da cruz. A partir daquele momento, começou Jesus a revelar a seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém, padecesse muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos escribas, e fosse condenado à morte, e ao terceiro dia ressuscitasse. Pedro, tomando-o à parte, começou a demonstrá-lo, dizendo: Deus te livre, Senhor, isso não te poderá acontecer. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Retira-te de mim, Satanás, pois és para mim obstáculo, isso é, tentação. Os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Mateus 16, 21 a 23. Quer dizer o seguinte: às vezes a pessoa mais santa dentro da igreja pode te fazer pecar. Às vezes a pessoa do seu grupo pode fazer pecar. Mas às vezes é você que está dentro do grupo que leva as pessoas a pecar. É você que é causa de queda para os outros. Então, muda, começa a mudar agora. Somos, pois, tentados pela nossa própria fragilidade. Às vezes a gente nem percebe. Pelo nosso temperamento, nossa índole, formação, ambiente, familiares, amigos, situações, ocasiões, em uma palavra, pela carne e pelo mundo, às vezes um olhar, às vezes um gesto, às vezes uma cara feia, qualquer coisa pode levar o outro para longe de Deus e nós podemos ser essa pessoa aí. Agora nós vamos falar da tentação demoníaca. A tentação demoníaca, essa é forte. Porém, conforme o apóstolo, não temos que lutar somente contra a carne com o sangue. Tá vendo? Ó? Então nós entendemos hoje o que é lutar contra a carne com o sangue. Contra a carne, contra a nossa carne, contra o outra carne, contra o outro que te faz pecar e tal. Mas agora não é só contra esses, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Isso está em Efésios 6, 10, 11. Tá bom? Vale muito a pena ler isso daqui de novo. É fora de dúvida que muitíssimas tentações são obra direta do demônio, cujo ofício próprio de São Tomás é tentar. Qual é a das funções mais importantes do demônio? Fazer você tentar e se afastar de Deus, fazer você cair, fazer você sair da graça. Essa é a maior função e a maior habilidade do demônio, tá bom? A maior parte da atividade demoníaca se concretiza na tentação. Por isso, o demônio do evangelho é chamado tentador, conforme Mateus 4:3. Então, o demônio é o tentador, tá bom? Então, ó, ele não podendo, você protegeu toda a sua casa com os sacramentais e tudo mais. Você protegeu a sua vida com os sacramentos, com a vida de oração, Nossa Senhora, rosário diário, terço diário, meditação da palavra.
só sai da sua boca coisas santas e tal. Então ele não pode infestar o lugar que você está, não pode possuir você, não pode possuir o lugar que você está. Com certeza, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar, tá bom? Você não está imune a isso, porque você tem uma vida de oração. As demais causas da tentação, o mundo e a carne, podem atuar independentemente umas das outras. Entretanto, é comum que nas tentações a atração do mundo se una à revolta da sensualidade e a ambas se somem à ação aliciante do demônio. Então, o que, que o demônio pode fazer? Ele pode pegar já uma pessoa que tenta você, que te tira do sério em tantas áreas, e pode potencializar isso e agir em cima disso. Entendeu? E aquilo que talvez não te derrubasse, porque o inimigo está usando aquilo, então ele potencializa aquilo em 10 vezes mais e você acaba caindo, tá bom? De tal modo que, embora os teólogos aceitem no plano teórico a possibilidade de a tentação poder ter uma causa apenas natural, o mundo ou a carne, sem entrar necessariamente a ação do demônio, no plano prático, em geral, admitem que o maligno sempre à espreita se aproveita de todas as circunstâncias para cavalgar a tentação natural e aumentar a sua intensidade ou malícia. Quer dizer, ele usa uma coisa que de repente só seria uma palavra jogada ao léu para potencializar aquilo e agir em cima disso e tornar isso ainda mais forte. De onde a advertência de São Paulo: se sentir de raiva, seja sem pecar, não se ponha o sol sobre a vossa ira, para não dardes oportunidade ao demônio. Efésios 4, 26, 27. Sentiu raiva de alguém? Vai e fala, resolva isso. Tem que perdoar alguém, resolve no mesmo dia, porque o inimigo vai pegar esse sentimento, vai pegar tudo isso e vai potencializar, tá bom? Né? Hoje eu estava ouvindo o padre José Augusto da Canção Nova e ele falou que tinham dois irmãos que um procurou ele, triste da vida, fazia muitos anos que o irmão não falava com ele, porque um dia, quando eles eram crianças, eles foram jogar bolinha de gude e o outro irmão perdeu e jogou as bolinhas dele tudo no mato e ele decidiu que a partir daquele dia não ia mais falar com o irmão e já fazia décadas, muitos anos que eles não se falavam mais por causa de um jogo de bolinha de gude. O que, que o inimigo fez? Pegou o jogo de bolinha de gude e afastou dois irmãos da graça por muitos e muitos anos. Entende o que o inimigo pode fazer? O homem diante da tentação. A tentação não é pecado. Olha que coisa doida. A tentação não é pecado. A tentação de si mesma, obviamente, não é pecado, pois o próprio Salvador permitiu ser tentado pelo demônio. Mateus 4, de 1 a 11. Jesus foi tentado. Então, a tentação não é pecado. Pecado é se Jesus tivesse feito as coisas que Satanás pediu para ele fazer. Como dissemos, o demônio não pode agir diretamente sobre a inteligência. Ele não pode decidir por você ou mexer na sua vontade. É por isso que procura influenciá-las por meios de indiretos, em seu escopo de fazer-nos pecar. Mesmo podendo resistir ao tentador, o homem frequentemente se deixa seduzir. Então, quer dizer, se torna pecado uma tentação quando você permite que ela entre na sua vida. Quando você assume e você começa a fazer, você aceita a proposta do inimigo e aí aquilo é pecado. Mas enquanto tiver no seu pensamento e você rezando e fugindo e não responde aquela tentação e tudo mais, isso não é pecado, tá bom? Para nos tentar, o demônio pode excitar a imaginação de modo a formar nela imagens e representações lúbricas ou perturbadoras,
interferir em movimentos corporais que favoreçam os maus atos ou maus pensamentos, influenciar as paixões, procurar enredar-nos em sofismas, em erros, etc. Então ele pode inserir pensamentos, imagens, fazer você pensar coisas das pessoas, fazer a imaginação, imaginar que está acontecendo alguma coisa, tá bom? Ele pode fazer, ele tem poder para isso, a gente já viu isso na aula, se você quiser voltar lá, na aula que fala dos poderes que o demônio tem. Ele tem poder para isso. Entretanto, o homem não é culpado das tentações que sofre, a não ser quando elas são consequências de imprudências. Lembra que a gente falou? Permitidas ou procuradas voluntariamente. Por exemplo, com olhares indevidos, frequências a lugares perigosos, más companhias, etc. Do contrário, ele só será culpado nos casos em que der um consentimento pleno e deliberado às solicitações das tentações. Por mais intensa que uma tentação seja, se o homem lutou contra ela o tempo todo, não cometeu a menor falta. Pelo contrário, adquiriu méritos para a sua santificação, segundo escreve São Tiago apóstolo. Bem-aventurado o homem que sofre com paciência a tentação, porque depois que tiver sido provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Necessidade da vigilância e da oração. Aqui volta tudo que nós falamos de novo. Devemos estar sempre alertas para enfrentar as provações. Como nos recomendou nosso Senhor na hora da sua paixão: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. O mesmo aconselha São Pedro: sede sóbrios e vigiai, porque o demônio, vosso adversário, anda ao redor, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. 1 Pedro 5,8. Vigiar, porém, não basta. É preciso resistir ao demônio. Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Nos assegura São Tiago: resisti-lhe ao demônio. Fortes na fé, manda São Pedro, 1 Pedro 5,9. E São Paulo exorta: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e ficar de pé, depois de ter vencido tudo. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos rins com a verdade e vestido a couraça da justiça. Tomai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o elmo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Devemos, entretanto, ter sempre presente esta consoladora verdade. É certo que Deus não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Este é o ensinamento de São Paulo: nenhuma tentação vos sobreveio que superasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação vos dará também o meio de sair dela e a força para que possais suportá-la. 1 Coríntios 10, 13. Então, olha só, hoje o Senhor veio aqui te formar sobre a tentação, mas ele ensina também como fugir da tentação, como vencer a tentação. Nós podemos vencer as nossas tentações e nós podemos buscar a virtude, nós podemos nos superar e ainda ajudar outros a fazer esse caminho. Espero que você, a partir de hoje, possa ser mais e mais forte contra as tentações e as ciladas do demônio e que a gente possa formar um grande exército e nós vamos levar essa palavra, essa força
para outros que estão precisando dessa palavra, dessa força. Seja bem-vindo ao time evangelizador, músico, pregador, intercessor, todos vocês que estão aí prontos para essa batalha espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que desça sobre nós a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue aí, que nós vamos só parar aqui a gravação.